Bom, vamos falar de defesa do consumidor. Eu recebo aqui agora a doutora Roseli Fernandes, advogada e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Está ao vivo aqui comigo nos estúdios e vai falar conosco agora. Bom dia. Da OAB. Tudo bem? Bom dia, Jackson. Que bom poder estar aqui, estar com você e me solidarizo a toda essa população do nosso estado, que tanto sonha por dias melhores, principalmente na saúde, não é? Verdade. Então eu faço aqui meu ato de solidariedade junto a você e junto a toda a população do estado, porque pegando pelo Código de Defesa do Consumidor, o que a gente percebe? Propagandas enganosas, induzindo a erro o consumidor, induzindo a erro o cidadão. Então isso é muito triste, não é? Quando a gente precisa de saúde. Então um dos pilares constitucionais da nossa Constituição é justamente a saúde. E faço aqui o meu ato. Mas, enfim, vamos à defesa do consumidor. E não deixa de ser. Que não deixa de ser defesa do consumidor. É uma questão de sensatez também. Com certeza. Humana. É questão de solidariedade, humanidade, caridade, fraternidade. Exato. Então, quem é cristão sabe muito bem do que se trata a parte da saúde, tanto do corpo como da mente. Então, isso nos deixa muito tristes quando a gente percebe que nem tudo que é passado é a realidade. Então, senhor governador, que faça aí o senhor mesmo as vistorias, não diga, percorra, determine. Então, faça valer o seu mandato. É verdade. 7h47, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei estadual que proíbe empresas e estabelecimentos comerciais de realizarem cobranças e vendas de produtos por telefone fora do horário comercial, feriados e fim de semana. E é sobre esse assunto que a nossa convidada especial, Roseli Fernandes, vai falar agora, doutora em Direito Constitucional, e está conosco aqui. Pois é, Jackson. Isso é um avanço, hein? É um avanço, mas e essa lei é de 2018. Eu estava até na Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia quando foi sancionada a legislação. Porém, foi uma legislação muito controversa, que foi parar no Supremo Tribunal Federal por entenderem os estabelecimentos comerciais que seria inconstitucional. Mas depois de quase um ano, mesmo, o Supremo já designou, já bateu o martelo e ela é considerada sim constitucional e cabe aos estabelecimentos terem aí a sua regulamentação diante da lei, porque o Código de Defesa no seu artigo 71 ele já colocava a questão da utilização de cobrança para que não a maneira correta, para não colocar o consumidor em constrangimento, sob ameaça, inclusive trazendo isso até para a parte criminal do Código de Defesa do Consumidor, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa na questão administrativa. Então, isso já foi já vem do Código de Defesa do Consumidor, mas precisava de uma regulamentação, de uma colocação mais específica para o consumidor. E em 2018 nós temos, é louvável, né? Foi louvável a iniciativa. Então, agora, empresas. Então, se tem maneira correta de cobrar e de vender por telefone, então apenas nos horários comerciais, nos dias úteis, das 8 às 18, não é? E no sábado, das 8 às 14 horas. Então, agora se tem maneira correta. E se o estabelecimento comercial não cumprir o que está determinado, que já está pacificado no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, tem aí a parte das infrações criminais e a parte da infração administrativa, que é a multa. Então, no caso, o cliente pode denunciar a empresa? Deve denunciar, denunciar. Então, um cidadão consumidor deve procurar, porque a lei não coloca, não é, aonde o consumidor deve reclamar, mas já está implicitamente que são nos órgãos de defesa do consumidor, e aí da ciência tanto ao órgão oficial, né, que é do Executivo, aos PROCONs, e bem como a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, por também infringir uma prática criminal. Muito bem. Então,
o consumidor aqui ele está praticamente protegido. E é um avanço significativo. É um avanço muito significativo, inclusive em WhatsApps de pessoas que trabalham na defesa do consumidor a nível de Brasil. Uma colega minha de Brasília colocou, essa lei deveria ser federal. Eu falei, concordo com você. Então o Amazonas saiu na frente. Saiu na frente, graças a Deus. Então, que venham mais legislações em prol do consumidor, porque o equilíbrio a gente nunca se tem, não é, Jackson? É sempre... a gente não pode comparar a força de uma grande empresa com a força de um cidadão, de um consumidor. Isso. Então, muito louvável a legislação agora pacificada nos tribunais, e empresas têm que se adequar para que sejam atendidos os requisitos da lei. Muito bem. Olha, é sempre um prazer recebê-la aqui, porque a doutora Rosali Fernandes, ela tem a sua trajetória de trabalho, de atuação junto ao PROCON. Acho que no top of mind das pessoas, quando se fala em PROCON, lembra da doutora Rosali? É um filho. Filho. Devido à sua atuação, devido ao trabalho que foi todo desenvolvido, com intensidade, todos os dias. Eu acompanhei como repórter. E é um prazer tê-la aqui conosco sempre, às quartas-feiras, tratando de assuntos de defesa do consumidor. Acho muito interessante. Muito obrigada pela parceria. Claro, e antes de concluir, doutora, só me dar 30 segundos aqui da produção, esse alinhamento, eu sei que é um clichê, mas os nossos internautas estão aí praticamente comentando a todo momento. O clichê do alinhamento, esse sobe e desce dos preços dos combustíveis, tem também uma série de irregularidades que possa ser considerado uma infração pela Procuradoria do Consumidor. Pois é, isso não precisa ser constatado, certo. Não é ainda ser analisado. Isso já temos provas suficientes sobre essa questão. Então, essas provas que os órgãos de defesa do consumidor já possuem, isso já serve de indícios, não é? Mas que já efetivamente tem que serem colocados em prática. Certo. Então, há necessidade de uma investigação por parte da nossa Polícia Civil, em conjunto com a nossa Polícia Federal, por também ser um tema da esfera federal, para que se tome as providências cabíveis ao caso. E, infelizmente, nós tivemos uma CPI onde foi relatado indícios. Indícios nós já tínhamos feito há muito tempo. Não é? E que me admira mais, pessoas que trabalham, que militam na defesa do consumidor, não abriram a boca e não falaram nada com relação a isso. Então, isso é lamentável, e nós temos aí os indícios, nós já temos há muito tempo. Então, o que falta é colocar em prática as investigações para denunciarem e ser levado ao juízo competente. Ou denuncia ou não denuncia. Muito obrigado. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Ótima semana, bom feriado. Bom feriado e até semana que vem. Até semana que vem.